Você sabia que algumas das construções mais impressionantes da história estão nas páginas da Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inimagináveis. Outras desmoronaram de formas misteriosas. E há aquelas que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Neste vídeo você vai descobrir as 5 maiores construções bíblicas e os segredos ocultos que cada uma delas carrega. E atenção, a última da lista vai te deixar sem palavras. Preparado para essa jornada que mistura fé, história e arqueologia? Então, vamos começar. 1. A Arca de Noé, o refúgio da criação. Você já imaginou construir um navio gigantesco, sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem serras elétricas? Apenas madeira, mãos calejadas e fé? Pois foi exatamente isso que Noé fez. Em um tempo de extrema corrupção na terra, Deus escolheu um homem para uma missão impossível: construir um refúgio colossal para salvar sua família e representantes de cada espécie de um dilúvio global. Décadas de trabalho, zombarias, sol escaldante e o peso da responsabilidade de preservar toda a criação de Deus. A arca não era um simples barco. Suas dimensões eram colossais: 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Quase o tamanho de um navio cargueiro moderno, feito inteiramente de madeira de gofer e revestido com betume. Mas surge a grande pergunta: como Noé conseguiu realizar tal façanha sem ferramentas avançadas? E será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? Geólogos e historiadores encontraram indícios de uma inundação antiga na região da Mesopotâmia. Alguns acreditam que um evento catastrófico, há milhares de anos, possa ter dado origem à tradição do dilúvio global. E o mistério cresce com as supostas descobertas da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e avistou uma formação que lembrava o casco de um navio. Expedições posteriores encontraram madeira petrificada e estruturas semelhantes a um barco. Seria essa a Arca de Noé? A ciência ainda debate. A fé continua inabalável. 2. As muralhas de Jericó. Quando a fé faz tremer a terra. Imagine uma cidade cercada por muralhas tão espessas que nenhum exército ousaria atacá-las. Agora, imagine essas muralhas desmoronando, não por armas, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Deus ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade por 6 dias, em silêncio. No 7º dia, 7 voltas, trombetas, gritos, e então, o impossível. As muralhas ruíram por completo. Mas será que isso realmente aconteceu? Na década de 1950, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon encontrou ruínas impressionantes em Jericó. As paredes pareciam ter desabado de dentro para fora, exatamente como o relato bíblico descreve. Alguns tentam explicar: seria um terremoto? Possível. Jericó está sobre uma falha geológica. Mas aqui está o enigma: como Josué e o povo poderiam prever o exato momento de um terremoto? E mais, como ele teria acontecido no mesmo instante do toque das trombetas? Coincidência? Ou intervenção divina? 3. O Templo de Salomão, a morada de Deus. Agora, imagine um edifício tão magnífico que suas paredes brilhavam com ouro puro. Um lugar sagrado, construído para abrigar a presença do próprio Deus. Esse era o Templo de Salomão, a mais grandiosa construção de Israel. Erguido sobre o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque, o templo foi feito com pedras talhadas em silêncio, cedros do Líbano e detalhes de ouro por toda parte. Querubins, palmeiras e flores decoravam o interior. No centro, o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança. Após 7 anos, o templo ficou pronto, e durante a consagração, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo. O fogo desceu do céu, consumindo os sacrifícios. Era o sinal. Deus aceitava aquela casa como sua morada.
E Israel se prostrou diante da presença viva de Deus. 4. A Torre de Babel. O orgulho que desafiou o céu. Imagine um mundo onde todos falam a mesma língua, sem fronteiras, sem divisões, todos unidos em um propósito: construir uma torre que alcançasse o céu. Mas a ambição humana despertou a ira divina. E o que aconteceu a seguir mudou o destino da humanidade. A Torre de Babel nasceu na planície de Sinar, a antiga Mesopotâmia. Com tijolos queimados e betume, os homens diziam: façamos um nome para nós mesmos. Gênesis 11:4. Queriam se igualar a Deus, mas ele interveio e confundiu as línguas. De um instante para o outro, o canteiro de obras virou caos. Ninguém se entendia mais. E a torre nunca foi concluída. Muitos arqueólogos acreditam que Babel tenha sido inspirada em zigurates babilônicos, como o Etemenanque, templo dedicado ao deus Marduk, cujo nome significava a casa que une o céu e a terra. Seria essa a torre mencionada na Bíblia? Talvez. Mas o verdadeiro ensinamento permanece. O orgulho humano sempre desmorona diante da vontade de Deus. E você? O que tem construído? Para a sua glória? Ou para a glória de Deus? 5. O segundo templo. A glória que voltou. Depois do exílio na Babilônia, o povo judeu voltou para casa. Jerusalém estava em ruínas. O templo de Salomão destruído. Mas, entre as cinzas, nasceu a esperança. Com a permissão do rei persa Ciro, começaram a reconstrução. O novo templo era menor, mais simples, sem ouro puro, sem a Arca da Aliança. Os anciãos choraram, mas Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. E de fato, séculos depois, o rei Herodes o Grande expandiu o templo, tornando-o uma das maravilhas do mundo antigo. Suas colunas e passarelas eram imensas, e suas paredes refletiam o sol como ouro líquido. Foi nesse templo que Jesus ensinou. Expulsou os mercadores e anunciou: destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. João 2:19. Em 70 d.C., o templo foi destruído pelos romanos. Tudo o que restou foi o Muro das Lamentações, um símbolo de fé, resistência e saudade. Mas Cristo revelou algo maior. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar em você. Se você deseja ser um templo vivo para Deus, diga agora em seu coração: Senhor, habite em mim. E essa foi apenas a primeira parte desta jornada. No próximo vídeo, descubra como era a vida em Israel nos tempos bíblicos, suas roupas, sua cultura, seus costumes e como a fé moldava cada detalhe da existência. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas expedições semanais ao desconhecido.